Olá, pessoinhas! Hoje eu vou falar deste livro aqui, Lolita. Esse livro aqui, eu li ele por conta de um outro livro que eu li, já falei dele aqui no canal, O Tigre Triste, ou Tigre Triste. E ele fala, né, do abuso da menina, já falei dele aqui. E no livro ela fala assim, Lolita é um livro sobre um abusador. E aí eu fiquei, nossa, por que que eu fiquei nossa? Porque no nosso imaginário, Lolita simplesmente é a história de um homem mais velho com uma menina mais jovem. Mas eu não imaginava que era um abuso. Tanto que na série Valéria, é uma série espanhola, tem na Netflix, a Valéria e o crush dela lá, eles trocam esse livro como se fosse assim uma coisa erótica entre eles e tudo mais. Quando eu peguei esse livro aqui, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou grifar e tudo mais as partes porque eu achei que era subentendido que era um abuso. E aí, conforme eu fui grifando, eu fui vendo que não, que é bem explícito. O abuso, ele sabe que é um abuso. Aí toda a narração é feita pelo abusador. Então é bem difícil de ler, porque assim, todo o tempo é ele pensando no que ele vai fazer, no que. Enfim. Não tem cenas assim, não tem relato assim, do abuso em si, porque o próprio autor fala que não é esse o intuito do livro, não era ser um livro que, que mostrasse esse tipo de coisa, né? O abuso de um homem. Assim, você entende que teve abuso, mas ele não especifica, né? Mas esse livro, na época que saiu, lá nos anos 40, 30, ele foi considerado um livro erótico. Então, assim, o abuso que ele fez, e ele fala desse abuso, ele fala o que ele fazia. Então ele fala assim, eu fazia brincadeira com ela, eu segurava ela pra me encoxar nela, eu colocava balas no meu colo ali pra que ela pegasse balas né? Enfim, vocês entenderam. Então, assim, e todo tempo ele sabe o que tá fazendo, ela sabe também. Assim, nos devaneios dele, ele fala do amor dos dois e tal, mas às vezes ela fala pra ele o que tá acontecendo, que ela está sendo abusada. E ele também fala sobre isso. E ele tem medo da polícia, ele foge com ela. Então, assim, é um livro que traz muitas coisas, assim. Como que começou o abuso? Ele foi morar na casa da mãe, ela tinha alguns quartos para alugar, e os dois acabam se casando. E essa mãe. E o interessante é que, pela época, e o livro se passa nos Estados Unidos, o homem ele é europeu, né? Mas o livro se passa nos Estados Unidos. E ele se casa com uma mulher negra. E isso já é uma coisa que, pra época, já é bem diferente, né? Esse casamento interracial. Por conta de todo o racismo que tem no mundo, né? Mas principalmente nos Estados Unidos. Então ele se casa com essa mulher negra. Né? Em dado momento ela morre. E aí ele assume a Lolita. Na verdade, o nome dela é Dolores. E aí, o que ele faz pra amenizar tudo, assim? Ele chama ela de Lolita, meu amor, ela é uma ninfeta. Então, assim, as crianças que ele tinha atração, ele chama de ninfetas. São crianças mesmo, de 10, 12 anos. A Lolita, no caso, tinha 12 anos. Ela se chama Dolores. Então, é um livro, assim, pesado de ler, porque vai mostrar essa narrativa aí do abusador. E aí ele tem muitos devaneios, ele acha que uma hora que ela é meu amor, que ela me adora. Mas em alguns momentos ele fala realmente o que tá acontecendo. Então toda a narrativa é dele. Então fica aí a dica para quem tiver estômago. Lolita. Um beijo e até mais.